Isso é política? 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 Isso é política. Opa, isso é política. E eu sou Pedro Scanfella. Já começo o episódio pedindo perdão pela falta das referências da semana passada, mas um dos nossos computadores deu um probleminha e no fim das contas não conseguimos produzir as referências a tempo hábil para as postagens. Mas elas ainda entrarão essa semana junto com as deste episódio. Dito isso, aqui estamos nós, pós primeiro turno das eleições de 2022, em um novo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores, buscando entender o cenário político da eleição e seus desdobramentos. Lembrando que o objetivo da série em si é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente, nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, escuta lá, a gente espera. Ferraro, que tal iniciar este episódio recapitulando um pouco do que falamos anteriormente e explicando o que veremos hoje? Oi, Pedro. Mais um episódio dessa série e mais um turno de uma das eleições mais eletrizantes desse país desde a redemocratização. Sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindo ao Isso é Política, um podcast de educação política disponível toda quinta-feira no Spotify. Pedro, a Constituição brasileira foi promulgada há exatos 34 anos. Então, eu quero começar o episódio de hoje lendo apenas o preâmbulo da Carta Magna do Brasil para mostrar que Brasil foi desenhado em 1988. Um Brasil que começava a enxergar os mais pobres depois da ditadura militar. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade paterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No podcast, escolhemos como missão despertar o interesse do brasileiro pela política, ajudar a aumentar o grau de consciência cívica das pessoas, fortalecer o espírito democrático da sociedade e a exercer a cidadania com maior criticidade, associando a ideia de direito à voz e voto nas eleições, como forma de influenciar as decisões governamentais, uma vez que cada um de nós, individualmente e coletivamente, financiamos o Estado. No episódio anterior, antes da votação do dia 2 de outubro, falamos desse experimento social que estamos realizando sobre educação política e nesse momento mais focado nas eleições. Apontamos para um desfecho provável no primeiro turno das eleições com base na leitura das pesquisas, o que acabou não se comprovando, dada a realidade dos resultados nas urnas. Faltaram pouco menos de 2 milhões de votos. Dito isso, temos mais 4 semanas de campanha eleitoral pela frente, mais um turno da eleição, mais um round do primeiro contra o segundo colocado, o que parece justo pelo tamanho do eleitorado e pelo tamanho dos desafios. Sobrou, portanto, tempo para descobrir o que os dois candidatos têm a apresentar e se devemos dar mais uma chance ao atual presidente ou se daremos outra oportunidade ao ex-presidente. De qualquer forma, estaremos escolhendo entre duas formas de governar bastante diferentes. Eu quero destacar um aspecto. Mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas no último domingo, escolher os candidatos
exercendo o direito à voz e voto nas eleições, fazendo valer o que diz a Constituição. Assim, as urnas não roubaram. Tanto os que ameaçavam a democracia quanto os que defendem a democracia se submeteram todos ao escrutínio das urnas. As pessoas, aquelas que fazem política, saíram de casa para votar, para fazer política, contrariando as expectativas de baderna, e os resultados incontestáveis deixaram um recado claro sobre a confiança no processo eleitoral, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. Os que negavam a lisura são os mesmos que negam a corrupção no governo, os mesmos que negam a letalidade do vírus que matou quase 700 mil eleitores. Infelizmente, 32 milhões de brasileiros preferiram não comparecer às urnas, como já era mais ou menos esperado. Além disso, pouco mais de 5 milhões preferiram protestar nas urnas, escolhendo o nulo ou o branco como seus representantes. Também vale chamar atenção para a desinformação. Pelo que se sabe, atuaram com toda a força no submundo dos aplicativos de mensagens. Agora, as ditas fake news revelam uma verdade sobre a nossa sociedade. Existem brasileiros que recebem, curtem e repassam notícias falsas sem o menor problema, como se elas fossem inofensivas. É um problema não apenas de analfabetismo político, mas também de falta de ética. Com isso posto, e sendo direto, após os resultados desse primeiro turno, as pesquisas falharam? Boa pergunta. Ao meu ver, os principais institutos erraram em superdimensionar a diferença entre Lula e Bolsonaro e, sobretudo, a diferença de posição no ranking no estado de São Paulo, que colocava Haddad como primeiro e Tarcísio como segundo, e o resultado nas urnas inverteram a posição dos dois. Esses resultados terão que ser explicados pelos institutos. Contudo, quero chamar a atenção para os resultados do Instituto Paraná Pesquisas, que apresentou uma diferença mais significativa ao longo da campanha. Inclusive, eu fiz questão de declarar no episódio passado, duvidando do dado apontado, que dizia que essa diferença entre Lula e Bolsonaro seria menor, como de fato foi. Então, Pedro, a empresa conseguiu captar melhor o movimento das ruas e se aproximar melhor dos resultados das urnas. Como dissemos em outros episódios, as pesquisas apontam a direção e se aproximam dos resultados das urnas. Acho que é preciso fazer justiça aos institutos que nunca disseram que a fatura seria liquidada no primeiro turno, mas que havia uma indefinição. Ou seja, com o resultado final, o vencedor do primeiro turno ficou a 2 pontos da vitória, mas ainda assim não foi eleito em primeiro turno. Se a gente analisar de fato qual Brasil saiu das urnas em 2022, os resultados das pesquisas foram fiéis. Na minha leitura, elas apontavam 50% para Lula nas urnas, com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Prevaleceu nas urnas o para menos, ou seja, Lula poderia ter tido, segundo a margem de erro, para mais, chegando aos 52%, e para menos, chegando ao 48%. O resultado nas urnas foi de 48%, ou seja, elas indicaram corretamente o primeiro colocado, apontando corretamente também o segundo colocado, que foi Bolsonaro. E como sempre dissemos, as pesquisas apontam o ranking e a posição de cada concorrente nesse ranking e se aproximam do resultado final. A bem da verdade que com uma diferença muito inferior do que a maioria das pesquisas captaram até um dia antes em relação ao Bolsonaro, que tinha 37%, e segundo a margem de erro de 2 pontos, para mais ele alcançaria 39%, e para menos chegaria a 35%, e o resultado nas urnas foi 43%. O que existe é essa diferença, mas ela não muda a realidade. É importante dizer que as pesquisas foram demonizadas pela campanha presidencial, tanto quanto as urnas foram demonizadas. Mas as urnas não roubaram e as pesquisas, ao meu ver, deram falsas esperanças ao adversário que achou que poderia ser eleito. Entre as muitas explicações para essa diferença, uma delas, a meu ver,
é a que os eleitores bolsonaristas tenham se recusado mais a responder às pesquisas. Esse fenômeno foi sugerido porque foi verificado também nas últimas eleições norte-americanas por eleitores do Trump, que tinha atitudes próximas às de Bolsonaro. Para mim, esse assunto hoje é jogo de cena. Já que você tocou nesse assunto, como você lê o Brasil que saiu das urnas em 2022? Bolsonaro e Lula dividiram o país literalmente em dois para o segundo turno, com uma vantagem a favor de Lula, formando um desenho que indica um país nas regiões norte e nordeste diferente do outro país nas regiões centro-oeste e sul-sudeste, com exceção de Minas Gerais, que votou com Lula, pendendo mais para um lado. Minas é um estado, como bem observou o governador reeleito, que faz fronteiras com o centro-sul do país, que votou de um jeito, e com o Nordeste, que votou de outro jeito. Um estado grande, mas ao mesmo tempo rico e pobre. O Centro-Oeste é a fronteira agroexportadora, uma realidade completamente diferente das demais, sobretudo das áreas urbanizadas, como o Sul e o Sudeste, que são realidades econômicas com foco de crescimento desde o período pré-imperial, tendo maior índice de investimentos. O Norte é uma área gigantesca, com baixa densidade populacional, ou seja, pouco povoada em relação à sua extensão, e que tem a sua população majoritariamente pobre, deixada de lado pela política Centro-Sul, que lembra da região apenas para tratar de assuntos ligados à floresta. Já o Nordeste, a meu ver, vê as mesmas famílias se sucederem no poder regional desde o Império. Pernambuco, por exemplo, é um caso ainda mais interessante, onde encontramos um braço da família como governo, com o nome Campos, e o outro lado como oposição, com o nome Arraes. Ambos progressistas, mas que mudaram de nome para iniciar uma nova linhagem política. Agora, Pedro, esse mapa desenhado nas urnas revela muito mais e uma opção política dos seus moradores. Esse mapa revelado nas urnas, ele é muito semelhante ao mapa desenhado pela desigualdade no Brasil. É um mapa semelhante ao mapa da fome, semelhante ao do descaso ambiental. Por fim, eu queria chamar a atenção para um componente dessas eleições que, a meu ver, faz toda a diferença a favor da reeleição dos deputados governistas, que pode explicar muito o seu crescimento nessa reta final. Defendi e defendo o financiamento público como sendo o mais justo para a ascensão das camadas sociais historicamente excluídas da política para fazer campanha e exercer a política. Contudo, o peso do poder econômico no financiamento das candidaturas em 2022 foi ainda mais desigual e brutal, porque os partidos com mais deputados eleitos na Câmara Federal receberam mais dinheiro do fundo eleitoral para torrar na campanha. Veja só, um candidato a deputado federal, por exemplo, pôde gastar em campanha pouco mais de 3 milhões de reais, dos bilhões de reais a mais que foram jorrados pelo fundo eleitoral esse ano. Dinheiro dos impostos pago por você, dobrando o valor de recursos de última hora na campanha em relação a 2018. Mas aonde eu quero chegar? Os deputados injetaram o dobro de dinheiro para fazer as campanhas desse ano. Essa jogada favoreceu aos partidos com mais deputados, ou seja, tiveram mais dinheiro para eleger mais deputados e aumentar as bancadas que vão render mais dinheiro. Eles mudaram a lei de última hora, dobraram o valor e foram eles mesmos que mais receberam e os mais beneficiados nas urnas. Entendeu? Política, amigo, é um prato que se serve frio. Além disso, tiveram as emendas parlamentares secretas distribuídas aos parceiros do governo, que jorrou bilhões na praça, especificamente naquelas cidades de interesses dos chefes políticos locais, onde ninguém sabe como e nem sabe exatamente para quê, mas com claro interesse eleitoral. Para além disso, teve o auxílio emergencial de última hora nas mãos das famílias mais pobres, dos caminhoneiros e dos taxistas. O governo diminuiu o valor do ICMS dos combustíveis, teve o Vale Gás, ou seja, um pacote de bondades no ano eleitoral depois do pacote de maldades
ao longo dos últimos 3 anos, que empobreceu as famílias, trouxe a fome de volta e deixou um rastro de mortos na pandemia. Resultado, o Centrão, que apoia qualquer governo em troca do faz-me rir, da cenourinha, cresceu no Congresso. O Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores, ambos no segundo turno da eleição presidencial, fizeram as 2 maiores bancadas na Câmara Federal, ou seja, mais dinheiro para ambos nas eleições de 2024 e 2026. As urnas elegeram de tudo um pouco, mas vale ressaltar que não estávamos errados ao falar que cada vez mais as minorias estão buscando representação política. Aumentou o número de mulheres eleitas, sobretudo pretas, e aumentou a autodeclaração de pessoas negras, que não são necessariamente pretos e pardos. Além disso, 2 mulheres indígenas e 2 mulheres transexuais também receberam cadeiras nessa nova legislatura. Assim, candidatos ligados a pautas sociais, identitárias, indígenas, ligados à terra e à moradia, ganharam voz e voto nesse parlamento. Pedro, o Congresso fica mais com a cara do Brasil real, para brigar de igual para igual e defender políticas e direitos para a maioria. Independentemente de quem for eleito no final do mês, presidente da República, ambos terão ao mesmo tempo forte apoio no Congresso e ferrenha oposição. E terão que buscar negociar mais com os demais partidos. A novidade, então, dessas eleições fica por conta dos tucanos, do PSDB, que quase desapareceram na Câmara Federal de tão pequenos que ficaram, e do PTB, que se tornou um partido radical, lançou um padre de festa junina e elegeu um único deputado. Perfeito. E aproveitando um pouco do que a gente já conversou em episódios passados, como você analisa o último debate ocorrido na Globo ainda no primeiro turno? Olha, Pedro, na minha opinião, ele acabou sendo um desserviço, porque não vimos um debate, né? Não houve discussão sobre as propostas, mas, a meu ver, serviu a um propósito que foi mostrar ao eleitor a qualidade da política e dos políticos brasileiros. Bolsonaro, Lula, Ciro e Simone são políticos experientes, né? Têm longa atuação ocupando cargos no legislativo e no executivo, né? Eles sabem como a coisa toda funciona na política. E no debate, eles não debateram. E vale incluir uma nota sobre a biografia da Simone Tebet, que é filha de político experiente, ela mesma é experiente no executivo e no legislativo, ex-prefeita, ex-vice-governadora e ex-senadora. Advogada, professora, mulher jovem, ganhou o holofote na CPI da Covid e está se mostrando habilidosa e preparada para discutir sobre o Brasil. Ela aproveitou essa campanha para construir uma imagem mais conhecida do eleitorado. Ou seja, se tudo der certo, ela vem de novo em 2026 e com mais apoio. A Soraya, apesar de ter um mandato, é uma outsider na política, né? Acabou de começar. Ela surfou a onda bolsonarista para se eleger e agora está surfando a onda anti-bolsonarista para se manter na política. O Felipe Dávila foi o Amoedo desta eleição. Uma espécie de reedição, não pertence a grupo político, é mais um milionário que acha que os empresários no Brasil sofrem com a intervenção do Estado na economia e vai voltar para casa com as mãos vazias. Quais foram as propostas apresentadas no debate? Resumindo, foi o seguinte: um deles disse, coitado do empresário, eu vou vender o Estado para os empresários. O outro disse, coitado do pobre, eu vou cuidar deles. Um disse, eu sei como fazer e vou pagar a conta dos pobres endividados. O outro disse que salvou os pobres na pandemia e o outro que já fez o povo comprar, sabe fazer e que vai fazer de novo. Ou seja, o de sempre. A única ideia que saltou aos olhos foi o tema dos impostos, por razões óbvias. Afinal, aqui no nosso caso, insistimos muito nessa tecla. A maioria dos candidatos tocaram nesse tema e todos concordaram que pagamos muitos impostos. Ciro foi o único que encaminhou melhor esse tema, quando disse que o Brasil é uma espécie de paraíso fiscal para os mais ricos. Mas ele não explicou a sua ideia para que fosse melhor compreendida. Nos países da OCDE,
incluindo os Estados Unidos e a Europa, a lógica é diferente dessa do Brasil. Os governos desses países taxam mais a renda, investimentos e patrimônio do que o consumo. Na minha opinião, Pedro, as demais propostas foram perfumaria. O que deveria ser o ponto alto do debate acabou sendo o ponto baixo, que foi o encontro entre dois ex-presidentes, que, a meu ver, deveriam ter mostrado o que cada um deles fez no governo. Eles deviam apresentar duas propostas de governo para o país, colocando em cima da mesa para que o eleitor pudesse avaliar. Faltou aos candidatos oferecer ao público uma discussão de alto nível, sobretudo porque dois ex-presidentes, respectivamente, o primeiro e o segundo colocado nas pesquisas, são os que mais mobilizam os eleitores e os telespectadores na reta final. O candidato presidente, por incrível que pareça, perdeu a oportunidade de contrariar tudo o que se pensava dele. Mas ele optou por desqualificar o oponente, a pessoa do oponente, e acho que ele faz isso o tempo todo com qualquer pessoa que diverge dele. O Lula liderava as pesquisas há 3 dias das eleições. Não tinha surpresa. Ele foi ao debate apanhar dos adversários e, a meu ver, desempenhou bem o seu papel. Os oponentes compraram a ideia de atacar e desceram a lenha. Erraram. Ele ouviu os desaforos, os xingamentos, as ofensas, tudo isso na frente de milhões de telespectadores. Mesmo assim, ele disse o que ele fez no seu governo, disse que foi injustiçado, foi preso e disse que o povo chamou de volta e ainda desmascarou a novidade da noite, que foi o falso padre. Pedro, eu fiz muita pesquisa qualitativa na vida sobre campanha eleitoral. Isso desde 1998. A pesquisa qualitativa entra no nível subjetivo. Ela se atenta ao que foi dito, ao que foi mostrado, ou seja, o que você viu ali, o que você percebeu que aconteceu ali, o que você sentiu e como você reage quando isso acontece. Para mim, as pessoas tendem a se compadecer de quem teve a coragem de apanhar. As pessoas ficam do lado de quem é humilhado. Imagina você no lugar do ex-presidente. Como você se sentiria? Ou você reage agressivamente, como fizeram alguns candidatos, ou suporta o tranco. Suportar foi uma excelente opção. O candidato que se comporta mal sai perdendo o voto na avaliação dos grupos de pesquisas qualitativas. E os grupos de pesquisas são pequenas amostras do eleitorado. E aí entra um detalhe importante. As mulheres assistem ao debate para formar sua opinião final. O voto feminino é um voto mais maduro, diferente dos homens que são mais impulsivos nessa escolha. Então, o último debate acaba definindo muita coisa. O debate na Globo foi, ao meu ver, um espetáculo grotesco. 2 ex-presidentes, um ex-governador, 2 senadoras, um milionário e um padre que não é padre, trocando insultos. Então, quem não perdeu votos antes do debate, perdeu votos depois do debate. Perfeito. Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Semana que vem voltaremos iniciando uma análise do programa de governo das candidaturas à presidência que disputam esse segundo turno. Até lá! Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política.